Fala pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do Meeting Podcast. Dia de sol em Curitiba, depois de 15 dias de chuva, isso é um bom presságio aí, né? Meu nome é Carlos Homem, eu sou um dos hosts desse podcast, junto com o meu parceirão aqui, que a gente resolveu sair do armário, quer dizer, a gente resolveu dar início nessa jornada aí, né? O Big J, ou Jay Matzen. E aí, Jay? Estamos aí muito animados, né? Recebendo dois grandes amigos aí como convidados. E vamos desempenhar esse trabalho aí, vamos para esse novo desafio, né? Bora pra cima, pô. Nosso primeiro convidado é o Leonardo Casagrande. O Leonardo ele é um dos proprietários de um grande frigorífico da região, daqui de Curitiba. Fornece para outros mercados. E ele começou muito cedo na área empreendedora, já com 8 anos, teve que assumir depois com 18 anos. Ele vai contar essa história pra gente. E é muito interessante isso, porque o objetivo desse Meeting Cast é justamente contar essas histórias reais. Pessoas reais que estão lutando na vida, crescendo e, assim, com desafios como qualquer outra pessoa. Seja bem-vindo, Leonardo. Prazer, Carlos, Jean, Thiago, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal. Prazer recebê-lo aqui também, Dr. Thiago Binatti, né? Grande amigo aí, também admiro bastante como profissional. Seja bem-vindo. Né? Muito obrigado. Agradeço. Fique à vontade para se apresentar. Bom, primeiro agradecer o convite de vocês. É um prazer estar participando desse primeiro capítulo de muitos da jornada de vocês, do Meeting Podcast. Certamente vai ser um sucesso. E agradecer a participação. E eu sou advogado, me formei com 21 anos. Hoje, com 40 anos, já tenho uma carga aí de trabalho considerável, alguns casos emblemáticos aí que eu atuei. Entrei na faculdade com 17 anos, fui aprovado na OAB com nota 100, depois de muito esforço, muito trabalho. E estamos aí, trabalhando aqui em Curitiba agora há alguns anos. Me mudei para cá, tive o escritório em Maringá por quase 15 anos. E hoje estou aqui responsável pelo núcleo de direito privado do escritório do Dr. Daledoni. Nós criamos ali um laço de amizade, de muito carinho recíproco ali, e recebi esse convite e prontamente abracei esse desafio aos quase 40 anos de idade. E é um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E a gente quer saber toda essa história. Vai ter que contar, né? Esses dois Tem aqui. bastante. Vamos revirar a vida dos dois. Se né? estão aqui é porque tem que contar alguma coisa, né? E assim, bom, Leonardo, você começou cedo, cara. Conta um pouco mais disso aí. Como é que tu assumiu essa bomba aí? Que eu sei que caiu uma bomba na tua mão, num momento da tua vida, e tu não estava preparado pra isso. O que você fez, cara? Eu tinha 18 anos, né? Normalmente a gente pega a empresa do pai com uma sucessão, é algo mais gradativo, seguindo a ordem biológica, a gente se forma, a gente começa numa área mais baixa, enfim. Mas no meu caso foi um pouco diferente, foi algo realmente da noite pro dia, eu já trabalhava desde cedo, mas esse fato em si foi realmente de supetão. O que tinha na empresa era só dívida, né? O ramo da carne é um ramo que realmente movimenta valores altos, então, mas chegou um nível que a gente não tinha nem matéria-prima para o dia seguinte, né? Então não tínhamos crédito, não tínhamos dinheiro, não tinha uma porta, um carro que não tivesse problema, sabe? Tudo tinha problema. Quando eu assumi era carro com IPV atrasado, era tudo. Não era só falta de dinheiro, era desorganização, falta de gestão. É uma empresa operando com prejuízo há anos, né? Então como que você reverte? Com lucro, né? Então, de fato, pegar um negócio, não peguei do zero, peguei do menos alguns zeros, né? E esse foi o maior desafio. Então, a partir dali, tive que abdicar muito da minha vida, de muitas coisas, passei por muitas batalhas também, mas estamos aí revertendo a situação e é isso. Aqui a gente tá fazendo meio enxiso o Acho negócio. que sim, Não, vamos tá legal, misturar né? esse Tá negócio bom, aqui, não, né? vamos, Mas vamos podemos perguntar misturar. pro Dr. Binatti aqui. Doutor, a gente acompanha bastante a tua trajetória, hein? E percebi que você atua em vários casos midiáticos aí. Teria algum específico que gostaria de contar pra gente como que foi, né? Os casos vão se tornando mais espinhosos de acordo com a nossa experiência profissional, né? Então, hoje a gente atua ali em casos que a imprensa muito divulga e tornam-se casos midiáticos. Não casos mais importantes, nem menos importantes, mas casos que a imprensa quase que diariamente comenta. Vamos jogar sobre. uma bomba. Caso Dr. Eric. Me conta um pouco sobre isso aí. Acho que todo mundo quer saber. Né? A esse gente é um- vê o que a imprensa mostra. Mas sempre tem dois lados, né? Esse é um caso recente, né, Jean? Foi julgado agora aqui em Curitiba. Nós conseguimos, apesar da condenação, um ótimo resultado ali pro delegado Eric.
conseguimos diminuir bastante a pena deles, vai ser discutido ainda, evidentemente, né? Mas são casos que a imprensa já começou a pautar, e sem qualquer crítica à imprensa, o trabalho que eles fazem de fato é sensacional, mas ali eles já começaram a cravar uma situação que não tinha sido investigada, não tinha sido ainda aprofundado o que de fato teria acontecido, né? E no dia do julgamento, no júri, nós conseguimos demonstrar isso, né? Tanto que eu atuo no direito privado, como eu disse a vocês no início, mas acompanho ali os julgamentos do Tribunal do Júri com o Dr. Daledoni, com a nossa equipe, até em razão de casos reflexos, né? Então, no caso do delegado Eric, por exemplo, havia ali um processo em que se discutia a condição dele como delegado, né? No caso do Dr. Jairinho, que é outro caso que eu também atuei, do caso Henri Borel, no Rio de Janeiro, eu atuei diretamente ali no CFM, no Conselho Federal de Medicina, na cassação dele na Câmara de Vereadores, né? Ao passo que a nossa equipe da área criminal atuou diretamente no processo. Então, tem vários aí. Agora, entramos no caso da Flor de Lis também. Então, tem vários casos emblemáticos e muita história de bastidor para contar. Legal, a gente quer saber. E assim, doutor Thiago, eu sempre vou... eu trabalho com a parte de saúde mental, performance. Então, eu sempre vou trazer aqui um pouco as perguntas sobre isso. Como é que você se prepara para essas bombas aí? Não, é fundamental, né? Você ter ali um equilíbrio e uma calma, uma saúde mental para que você possa, de fato, organizar as ideias e atuar da melhor forma, né, Carlos? A gente tem que ter alguns hobbies, algumas coisas. A advocacia ela é muito maçante, várias profissões são, né? Mas a advocacia, eu até brinco, quando me falaram, quando eu era menor, de que para advogar você tinha que ler muito, eu não tinha ideia de como que era isso, né? O advogado em si tem que ser advogado e psicólogo com ele mesmo, né? E você acaba abraçando o problema do seu cliente, né? Então a gente tenta ali, claro, manter uma frieza na atuação, uma frieza no sentido racional da coisa, mas você acaba se envolvendo, aquele problema passa a ser seu. Então você quer ganhar aquele processo pelo seu cliente e por você também, é uma satisfação pessoal, né? E eu consegui ali com o tempo, um dos meus hobbies, né, que também está ínsto com a profissão, é a leitura. Eu amo livros. Mais de 1000 livros na prateleira. Né? Eu ainda sou daquela época dos livros físicos, né? Do livro em papel. É o melhor. Eu pego meus estagiários hoje, eles conseguem ler tudo na tela. Tem que ser não papel, consigo, porque senão senão Eu não consigo. A minha percepção com o papel, com o cheiro, com o toque é Sim. outra coisa, né? Exatamente. Então é um dos meus hobbies, a leitura, e eu sou apaixonado, o Jean sabe, em carro. Né? Gosto de carro antigo, arrumo umas dor de cabeça aí pra mim. E de fim de semana a gente tem que tentar fazer alguma coisa nesse sentido, sair um pouquinho do direito e quando você consegue... Tem umas coisas que é difícil a gente desapegar, né? Eu lembro, como empresário, né? Eu amava malote. Cara, como aquilo era bom. Botar o malote ali dentro, põe não sei o que, entrega lá e paga. Então tem algumas coisas assim que a gente foi obrigado a se atualizar, né? E pela consequência da evolução. Mas tem coisas que fazem falta, né? Até a inteligência artificial hoje no direito, ela é muito... Chat GPT. Está sendo muito utilizada, Claro que a inteligência artificial não vai ter essa inteligência racional, esse pensamento de jogo de xadrez, né? Que a gente tem que ter para você ter a melhor atuação. Mas hoje em dia é muito mais tranquilo, né? Para uma pesquisa de jurisprudência. Quando eu me formei, eu ia até o fórum buscar os processos e trazia debaixo de um braço, né? Pegava um carrinho, enchia o carrinho de processo e levava para o escritório. Hoje os processos estão todos na sua tela ali, 24 horas por dia, né? Sim. A inteligência artificial é muito bom para ela organizar na nossa cabeça, né? Ela traz uma luz ali, mas a gente tem que colocar a humanidade na coisa, senão não dá certo. Exatamente. E assim, Leonardo, tu falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, cara. Tu chegou num ponto que as coisas estavam perdidas. Ou seja, cara, não tinha o que você fizesse praticamente que mudasse aquela situação a curto prazo. Sim. E isso é interessante, né? Porque tem até uma frase que quando a gente vê que Na a gente verdade, não... ele começou de trás pra frente, né? Começou De trás pra frente. Não, vamos estar tudo certinho, vamos administrar. Não. Você pegou um negócio todo lascado e vamos ver o que vai fazer. Às vezes era melhor começar um negócio do zero, né? E interessante, tem uma frase que é mais ou menos assim que eu acho que é do Jordan Peterson, eu não lembro de quem que é. Não é do Jordan Peterson. Mas enfim, quando a gente não tem o controle pra mudar uma situação, a gente tem que mudar a gente mesmo, né? O que tu fez nesse momento, cara, pra mudar a si mesmo? Olha, eu sempre fui muito autorresponsável, né? Então, o meu controle ali, ele ficou ainda mais forte, né? Só que eu não tinha como controlar tudo, mas eu queria. E de onde veio isso? O controle? Aí o Carlos responde melhor, me conhece melhor ainda. Meu terapeuta, né? Mas, enfim, o controle, ele veio muito forte ali, né? Então, o que eu fiz? Congelei dívidas. Eu falei, eu preciso sobreviver, né?
refinanciamos um dos carros que estavam quitados, né? Que a maioria era financiado. E daí a gente chamou o fornecedor e mandamos tudo em boi. Mandou vir boi. Na mesma noite, o advogado sugeriu uma factory em Santa Catarina. Mandei eles virem pra cá. Aí não tinha documento nem nada que pudesse comprovar, pedir crédito, apesar de eles fazerem para empresas normalmente em condições ruins. Aí eu fui no emocional, contei minha história, chorei na virada da noite ali. Eles liberaram um valor bem alto para descontar a duplicata. Daí veio aquela carga de boi, a gente vendeu, descontou a duplicata, antecipou os boletos que a gente vendia muito a prazo, vende muito a prazo. E aí eu peguei aquele dia de volta e comprava e comecei aquele giro. E comecei a fazer o controle semanal. Então já tinha 1 ano de administração ali da faculdade. Então você vai fazer um DRE gerencial ali, entre aspas, que funcionou. O que me sobrava era pagando conta antiga. Mas eu tinha que primeiro pagar meus funcionários, pagar tudo, né? E também controlar a inadimplência. Tinha muita inadimplência. Né? Então esse foi um processo aí que eu demorei bastante tempo. Hoje, qualquer frigorífico do Paraná, até o Astra, que é o maior, hoje eles pedem referência para mim. Esse cliente a gente pode vender, a gente não pode? Eles ligam pro meu escritório, porque a gente tem inadimplência muito baixa. Sabe? A cada 50 milhões faturados, a gente perde 5 mil reais, olha lá. Olha muito baixo. Né? Menos de 1%. Então, tudo isso foi um trabalho que, na verdade, não tinha um mentor ali para me ensinando, né? Tinha eu e Deus, e daí, meu pai sempre muito trabalhador, cada 3 da manhã a vida inteira, até hoje. Mas, nesses quesitos, comecei a perceber na prática que só tinha a mim. Eu não tinha a quem recorrer, né? Depois de 3, 4 anos que eu fui eu mesmo atrás de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, né? Então, esse processo todo foi... Sentiu que precisava de ajuda. Ah, com certeza. Cheguei num nível ali de estafa mental muito grande, né? Tive paralisia facial temporária, meu rosto ficou todo torto. Você é filho único? Não. Tem minha irmã também que me ajuda bastante, advogada também. E dentro da empresa ela me ajuda demais também. Fundamental pra uma situação dessa. Né? Situação dessa, né? Legal. E tu perguntou por que tu tem esse... Da onde vem esse controle? Isso aí geralmente é coisa natural. Vem com a gente. Vem de fábrica, né? É algo mineral ali. Tá implícito. Tá implícito. E geralmente os caras brabos, assim, tem esse controle muito forte das coisas. Por quê? Tu sabe onde tu quer chegar, cara, eu vou ler 1000 livros pra chegar onde eu quero chegar. Esse é controle. Só que às vezes isso passa do limite ao longo do tempo, porque a gente vê as pessoas à nossa volta, às vezes a nossa família não do jeito que a gente quer ao longo da infância. E aí a gente começa a tentar de alguma forma controlar aquilo também. E aí você passa a querer controlar as coisas que não estão dentro do teu controle. Aí que as coisas começam a bagunçar ali e vem os problemas. Uma coisa que eu aprendi na minha vida também é que tudo que você se dedica e você põe seu tempo, a sua vontade, a sua coragem, a sua garra ali dentro, impossível uma pessoa que dedica 15 horas em uma coisa, ela não dá certo. Ela pode até demorar, entendeu? Porque você tem um buraco, você põe uma semente lá dentro. Você vai lá e rega todo dia. Cuida dela todo dia. É impossível ela não germinar, entendeu? Agora, o cara que simplesmente tem um negócio, larga ali, acha que vai funcionar sozinho, isso nunca vai acontecer. Trabalha 5 horas por dia e o resto fica no celular. Espera as coisas acontecerem. Espera as coisas E eu acho que a diversidade também faz a gente se mexer mais, né? Com certeza. Então, é igual a situação do Leonardo ali. Certamente faz ele se mexer porque ele precisa resolver. Né? E eu até brinco, falo, às vezes a vida te vira de ponta cabeça e você vê que de ponta cabeça é só o lado certo, né? E aí você consegue tocar muito mais fácil, né? Sim. Então cada paulada é um ensinamento. Esse é um ponto que eu trabalhei com o Carlos na mentoria, na última, eu acho, porque chegou num nível que eu tava acostumado muito a trabalhar, estudar, fazer muita coisa ali, 18 horas por dia, né? E aí sempre a vida de ponta cabeça. Quando eu quis fazer esse trabalho de virar pro lado certo de volta, eu senti bastante. Senti até uma estagnação. Mesmo não estando estagnado. Mesmo minha vida andando em todos os aspectos, né? Então, de fato, é realmente isso. Quando minha vida tá de ponta cabeça, parece que eu quero mais coisa ainda e faço e ajo cada vez mais. O marinheiro se forma na tempestade, né? É o que eu ia falar. Qual nação cresceu na paz? A pior coisa que é ouvir de um empreendedor, de um profissional que quer crescer é, cara, eu quero trabalhar pra ter paz. Tu não vai ter paz, bicho. A vida é desafio. Acabou a evolução. Acabou a evolução. Tu vai ficar parado no tempo. Área, né? Então, tempos de paz fazem homens fracos. Tempos de guerra fazem homens fortes. Homens fortes, exatamente. E é assim que funciona. E falando nisso, qual que foi o caso assim que mais te provocou crescimento?
Cara, casos muito midiáticos, né? Que você às vezes fica sabendo. O que Não tá dê muitas acontecendo. voltas, me conte um. Antes você fica sabendo pela imprensa do que pelo próprio processo, né? Mas um dos primeiros casos, assim, de muito grande repercussão que eu assumi, junto com a defesa criminal do escritório, foi o caso do Dr. Jairinho, né? O caso do Henri Borel, no Rio de Janeiro. E ali eu tive uma atuação, já peguei a coisa andando, né? E uma atuação junto ao CFM, ao Conselho de Medicina, junto à Câmara de Vereadores. E você vê a imprensa fazendo a divulgação do seu trabalho. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, você... Não vou dizer pisar em ovos, porque a gente tem confiança no que faz, né? Mas você tem um aspecto crítico muito maior, né? Então, qualquer coisa que você fizer ali que der errado, a consequência vai ser sua. Se der certo, era para dar certo mesmo, né? Então, às vezes, o reconhecimento do que dá certo não é tão grande quanto o conhecimento do que dá errado, né? E esse é um caso que a gente está na plateia, né? A gente não tem como ter acesso a certas coisas. Conta um pouquinho o que foi a dificuldade ali, o que aconteceu. Porque, a princípio, o cara estava condenado, tudo sem ter nada o que fazer mais, porque, tipo, não, foi ele que matou, foi ele que fez tudo. O caso ainda está em tramitação, né? Ele não foi submetido ainda a julgamento, ele vai a júri popular, muito provavelmente. Mas a questão é a pessoa dele, né? Uma pessoa muito conhecida no Rio de Janeiro, um vereador mais votado do Rio de Janeiro, o pai dele, político também influente. Então a imprensa, desde o primeiro momento, criou uma verdade e essa verdade é falada até hoje, né? E a verdade mesmo nós vamos saber só no dia do julgamento, né? O que de fato aconteceu. Né? E é interessante que, às vezes, a imprensa ela faz um pré-julgamento com certas pessoas e com outras pessoas ela parece que fala de um jeito como se aquilo não houvesse acontecido, né? Ela acaba guilhotinando a reputação da pessoa, né? Por exemplo, o caso do atentado contra o Trump agora. A gente viu na TV, era notícias e notícias de um suposto atentado, um suposto... suposto tiro, um suposto atirador. Um suposto atirador, e as coisas estavam nítidas na internet já que era um atentado, que a bala atingiu a orelha dele. Sim. Então e é uma coisa... da conspiração aparecendo. E a foto, a munição passando, pegou na orelha dele e passou do lado. Aquilo lá, como que vai mudar uma coisa que você está vendo, né? Sim. Eles tentam fazer o impossível às vezes, né? Mas às vezes isso acontece, né? Às vezes a impressão que é passada ao público, a quem é o espectador, ao telespectador, é bem diversa daquela do processo. A imprensa faz um trabalho brilhante, evidentemente, mas às vezes é um trabalho árduo você combater o que eles falam na mídia sem conhecimento técnico. E é importante a gente estar atento para a verdade, sempre. Exatamente. E tudo na nossa vida. Os problemas acontecem quando a gente olha para o que não é verdade. A gente entra agora num ponto bem marcante hoje na situação atual. Fake news. Regulação da mídia. O que o senhor acha a respeito disso? Cara, eu falo que a imprensa, às vezes, ela decreta a morte civil da pessoa, né? Então, muitos inocentes aí já morreram em razão de acusações que foram feitas gravíssimas e que, de fato, ao final se comprovou que aquilo não era verdade, né? E sim, às vezes a imprensa divulga o que de fato aconteceu. Mas, claro, acho que ninguém é a favor de fake news. Você investigar, de fato, o que você está compartilhando, o que você está falando. Né? Mas se é mentira, você está caluniando alguém, não é crime? É crime. Você pode responder criminalmente e civilmente, inclusive uma indenização em razão disso, né? Então, hoje já é possível fazer isso. Sim, é possível. Dando material, dando moral. Né? Ninguém pode ser submetido a um massacre midiático aí sem ter um contraditório, né? Isso tem que ter e é muito recomendável que o tenha. O Leonardo, por exemplo, contando aqui pra gente da experiência de vida dele, tenho certeza que ele foi muito bem assessorado pelo advogado que o acompanhou. Então, é essa questão do empresário ou da pessoa sempre ter alguém para poder compartilhar a informação, poder trocar uma ideia e tomar atitudes, né? Tomar atitude, às vezes, de forma muito rápida. Então, a gente brinca que em muitos casos a gente atende no pronto-socorro, né? Você tem que suturar na hora, você tem que fazer na hora e tomar uma atitude ali para conter aquele desgaste para não sair do controle. De imagem. Exatamente. Entendi. E assim, vocês são dois caras que, pela história, a gente sabe que são duas pessoas que buscam sempre a excelência. Vocês não são pessoas que se contentam com a média, com a mediocridade. Fala um pouco mais disso, cara. Como que é essa busca por excelência? Como começou isso em vocês? Quer começar? Eu costumo dizer que a gente tem que olhar para onde a gente estava, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Né? E isso me guia muito, assim.
Então, há 10 anos atrás eu não imaginava estar onde eu estou hoje. Só que eu também não me imagino no mesmo lugar daqui a 10 anos. Então, essa busca, e a gente se priva de muita coisa, né, Leonardo, para isso. Tenho certeza que você já perdeu muitas noites de sono. Quando seus amigos estão em festa, estão curtindo, você está ali estudando, você está ali se debruçando sobre um processo. Já fui criticado por isso, né? É difícil você encontrar o equilíbrio. Inclusive, logo que eu me casei, eu sou casado há 10 anos aí, logo que eu me casei foi muito difícil encontrar esse equilíbrio, porque eu sou workaholic, eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, então de sábado e domingo, não raras vezes, o meu lazer é estudar, é ler um livro de direito, é estudar um processo novo, né? E você conseguir encontrar o equilíbrio entre o que você julga ser perfeito na sua atuação, né? Ou mais próximo disso, e a paz, né? A harmonia mental ali, que também é muito importante, como você bem disse antes. Você é um cara que tem uma visão de onde quer chegar. Sim. E é um incomodado. Sim, e é bom ser um incomodado. É bom, mas é ruim, né? Mas... O acomodado é um problema, né? Problema. E a gente é incomodado para não se acomodar, e a gente tá né? sempre buscando alguma coisa, né? Pô, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Exatamente. Isso é excelência. A luta interna é a pior delas, né? Às vezes a gente pensa que o que você vai desempenhar, o que tá fora, é o difícil. Não, o interno que é o grande problema nosso, né? A ação e a reação, né? Tem coisas que acontecem rápido e você não consegue pensar. Foi uma reação do que aconteceu. E o pé no chão sempre, né? Isso que é muito importante, você ter a racionalidade e a humildade de entender que às vezes a gente chega num ponto que você acha que você é melhor, que, né? Isso não pode acontecer de forma alguma, porque senão você vai cair, né? Muito pecados provavelmente. capitais. Exatamente. Nunca se comparar com... Sempre se comparar com você hoje, né? Ou quem você foi ontem. E nunca se comparar com quem outra pessoa é hoje, né? Porque aquela pessoa tem uma outra história, tem uma outra vida. E de você, Leonardo? Eu acho que o maior receio é ficar estagnado, não voltar para trás, mas ficar parado de fato, né? Eu acho que talvez não seja nem a busca pela excelência, mas daí esse movimento de sempre querer estar em ação, faz com que as coisas progridam e que a gente não fique estagnado. É mais por esse lado. Tá, e o que você, olhando hoje o Leonardo, mudaria no que você fez? Se você tivesse a oportunidade disso. O que eu mudaria? Eu procuraria ajuda e pessoas melhores antes. Tá? Então, a gente era muito mal assessorado em todas as áreas. Jurídica, contábil, que eu mudei inclusive no começo desse ano. Por exemplo, nosso ramo é isento de impostos federais. Eu descobri isso esse ano, depois de tudo que eu passei. Quanto que eu não paguei em impostos nesses 6 anos? Quanto meu pai não pagou antes? Quantas malhas fiscais estavam por vir? Conseguiu recuperar alguma coisa? A gente conseguiu recuperar nos últimos 5 anos. Tá? E o que não foi recuperado vai para conta do antigo contador, obviamente. Né? Mas assim, eu digo muito isso em relação a isso. Eu teria mudado o contador antes, a parte jurídica antes. Mão de obra bruta é muito difícil você encontrar hoje. Tá? Mas procurar pessoas boas em todas as áreas, em todos os sentidos antes. Né? Como eu estava muito atarefado e tinha que listar prioridades, era questão de sobrevivência, preciso de capital de giro. Depois inverto o jogo. Consegui crédito com o fornecedor, não vou mais descontar duplicado, não vou mais pagar juros para banco. O que eu vou fazer? Crédito do fornecedor. Trabalhar com o dinheiro dele. Trabalhar certo. Não usar o dinheiro dele para comprar barco, para comprar casa. Muita gente faz isso. Perfeito. Muita gente mistura o dinheiro. Né? Então, assim, eu tinha pavor. Eu dava até cheque até 3, 4 anos atrás. Adiantava cheque. Pagava prazo. Mas eu tinha aquele controle. Todo dia, toda semana eu sabia o que era meu e o que não era. Né? E quando a receber entrava na conta. Por isso a questão da inadimplência. Se aquilo não volta para você, você não honra. Né? Então eu tinha aquilo muito calculado. Fluxo de caixa, controle gerencial também. Né? Até inverter. E aí tudo que eu pagava de juros praticamente antes, depois eu deixei de pagar, só aquilo ali inverteu o meu jogo. Hoje a gente paga antecipado, fornecedor, ganha na compra mais do que qualquer aplicação financeira. Né? E eu trabalho assim, com o meu próprio dinheiro pagando adiantado. Mas eu inverti isso em 5 anos. Foi rápido? Foi. Mas foi trabalhoso. Legal, bacana. Doutor Thiago, a gente vê assim essa epopeia filosófica aí. 17 anos na faculdade, não sei o que. Conta a parte difícil do que foi isso. Como que foi? Qual foi as dificuldades que passaram nesse período? Não foi assim, não vou dizer que não foi à toa, né?
Eu perdi meu pai muito cedo. Eu sou filho de 2 odontólogos, minha mãe e meu pai dentistas. Meu pai faleceu de câncer, eu tinha 14 anos, ele tinha 49. E eu vi ali, por mais que eu tinha 14 anos, eu era um moleque no bom sentido, né? Eu vi a dificuldade que era ali para minha mãe para as coisas acontecerem, né? Então eu tinha uma irmã que fazia faculdade de medicina, a gente morava em Assis Chateaubriand, uma cidade no interior do Paraná. Minha irmã fazia faculdade de medicina, o meu irmão fazia faculdade de publicidade e eu fazendo direito. Cada um numa cidade, cada um num apartamento, cada um com uma despesa. E eu vi aquela luta diária, né? E aquilo também me motivou, vendo muito meu pai sempre estudar. Meu avô era médico e sempre que eu via ele nos momentos de lazer dele ali, ele estava com um livro de medicina, ele estava se aperfeiçoando. E eu achava aquilo muito legal. E eu resolvi ir para o ramo do direito com meus 15, 16 anos. Como você disse antes, eu entrei na faculdade com 17, é uma decisão que a gente tem que tomar muito difícil e muito novo, né? Sim. Eu falo que até hoje, se eu fosse fazer de novo uma faculdade de direito, talvez faria diferente, né? Eu sempre tive boas notas, sempre gostei de estudar, isso nunca foi um problema para mim, mas a percepção que você tem da vida, ela vai te ensinando muito. E hoje o advogado ele não pode saber só do direito, né? Ele tem que saber de tudo, né? Ele tem que saber de condições de vida e de auxiliar um empresário num momento difícil, auxiliar um profissional liberal antes que algum problema ocorra. Inclusive empreender, né? Exatamente. Que a faculdade não ensina, né? E também a advocacia não é uma profissão eterna, né? Então você também tem que fazer o empreendedorismo dentro da advocacia e inovar, né? É um negócio. Exatamente. É um negócio. Exatamente. É isso aí. E você colocou uma coisa bem importante que é o ambiente, a ambiência. Então você veio de uma família que te deu o exemplo. Sim, muito. Na prática. Sim. E vivemos aí 3 irmãos, cada um para um caminho, mas um caminho... E a forma de estimular, né, Carlos? Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai assinou a revista 4 Rodas para mim. E ali ele desencadeou 2 paixões em mim, né? Carro e leitura. Sim. Então, uma bobeira, né? Eu lembro, eu assino até hoje a revista física, eu recebo em casa a minha revista ainda. Nem sabia que tinha revista. Ainda tem. E Foi uma briga para eu conseguir, porque depois você vai renovando as assinaturas, ela vira só digital. Sim. E eu tive que ligar lá e falar, não, quero a revista em casa. Imprime uma para mim aí, pô. Manda a revista em casa. Então, assim, às vezes uma atitude que você vê dentro da sua casa e que você leva para a vida, né? Isso é muito legal. Sim, a ambiência é muito importante. E como o Leonardo está falando, o empreender, eu não sei se é assim no direito também, mas o empreender é solitário. Porque é você com a tua empresa ali, o empreendedor no início, aí aquilo vai crescendo, daí o cara fica com aquela insegurança, se contrata, se não contrata, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para compartilhar. Aí a importância do network, né? Conhecer outros empresários, conhecer outros advogados, participar de um grupo. Isso é fundamental. E na advocacia a gente fala que não há concorrência, né? Há parcerias, né, cara? Então a gente precisa ter esse vínculo, ter esse link aí com outros profissionais, eu acho que com qualquer área, né? Talvez o Leonardo também não consiga trabalhar sozinho no ramo dele. Né? Você comentou antes ali que as pessoas te pedem também um auxílio. Exatamente. E isso é muito legal, né? Essa troca de informação. Essa é a grande dificuldade do empresário hoje, né? Ele é autofuncionário, né? Ele quer assumir tudo e acaba não fazendo nada direito, né? Eu acho que foi justamente a pegada que você entendeu, que você teria que ter pessoas diferentes, em áreas diferentes, cada um dominante em ambas, né? Eu acho que entra até o fato de você não conseguir controlar e fazer tudo, mas criar processos para tentar, de uma certa forma, controlar aquilo, né? Manter um certo controle. Você não pode simplesmente também terceirizar tudo. Terceiriza, mas aí você cria um controle, processo para controlar tudo aquilo. É mais ou menos o que eu tento seguir hoje. É isso aí. Eu via como procrastinação essa parte de não conseguir desempenhar certas coisas, porque eu queria assumir tudo. Dentro da empresa. Tentava assumir extremamente centralizador. Tipo, eu naquela época... a tia do cafezinho colocou o copo errado, não. Eu tenho que ir lá arrumar o copo do tia do cafezinho. Não é assim. O tempo te mostra. Tem que aprender a delegar funções, né? Isso querendo ou não. E assim, tem coisas que, não tô conseguindo fazer isso dentro da empresa. O que eu tenho que fazer? Cara, tem coisas que não é você que tem que fazer. Você pode pagar e pegar uma pessoa que foi especializada naquilo para fazer. Né? Você pode faturar 100 mil reais sozinho. Cara, 200 mil tu não vai fazer sozinho. Entendeu? Né? Tu vai ter que contratar, tu vai ter equipe. É assim que funciona. Ou você fica naquele valor, ou você cresce. E esse, às vezes, é porque senão você vai se formar. Momento-chave, medicina, né? Engenharia, a advocacia, vai ter que fazer tudo para você conseguir entender. É isso aí. Se eu for cuidar de tudo, que eu menos vou fazer é advogar, né? Exatamente. Não tem como eu cuidar de financeiro, cuidar de outras questões que não seja a advocacia, exatamente. Sim. E esse negócio da ambiência é bem importante. Bom, você é pai, agora avô, né?
Pela segunda vez. Pela segunda vez. Pela Entendeu? segunda vez. Essa cara de novinho, né? Pô, o cara com 30 anos avô já, pô. Eu tento sempre trazer isso pra família lá também, né? Eu tenho quatro 3 meninas e um menino. Não era 6? Não, 6 ainda não, né, Camila? Minha esposa. Vamos ver. E aí eu sempre tento trazer esse exemplo, né? Porque o problema dos pais hoje em dia é que eles querem que as crianças sejam exemplos. Então, meu filho tem que ser certinho, tem que ser correto. Verdade. Porra nenhuma. A criança, ela tem que viver. Tem que ser criança, tem que fazer besteira mesmo. Pra quê? Para os pais educarem. É o nosso objetivo. Nós somos a racionalidade das crianças, né? Então eu tenho... Tudo se misturou, né? Tudo. Pai, mãe, filho, virou tudo a mesma coisa. Perdeu a autoridade, perdeu tudo, né? Adultos imaturos, aí tela, e sempre aquela busca pelo hedonismo, pelo prazer imediato, então bagunça tudo. Então, uma coisa que eu coloco como lei lá em casa é tentar trazer o exemplo. Então, por exemplo, amanhã o pai vai gravar o primeiro podcast. Eu sempre tô falando isso vai ser um desafio pro pai, né? Vai ser, vou falar na frente do microfone. Por quê? Porque eles estão olhando aquilo. Sim. É como teu pai comprando a revista e falou, isso aqui, entendeu? Uhum. É como teu pai trabalhando. Tu viu ali a hora que seu pai faleceu? Falou, cara, eu não posso deixar essa família na mão. Exatamente. Eu vou pegar tudo e botar pra cima isso, entendeu? E tentar ser melhor do que o exemplo que você teve, né? O que às vezes é muito difícil, né? Com certeza. O objetivo de um filho é superar o pai. Eu falo até hoje para meus amigos, eu tive meu pai por 14 anos, mas tive ele por mais tempo do que muita gente que tem a minha idade e ainda tem um pai presente, né? Sim. Então esse exemplo marca muito. Porque ele teve presença com exemplos. Exatamente. Ele formou você, né? Exatamente. Formou o que dizem que até os 9 anos, né? Do 0 a 7 é o domínio dos pais. 7 a 14, isso. De 7 em 7, né? Os primeiros 14 anos são os mais fundamentais. E é o que você falou, né, Carlos? O imediatismo acho que hoje é um problema, né? Você vê as crianças esperneando e fazendo um showzinho porque não conseguem esperar alguma coisa, né? Mas o mercado tá criança se jogando no chão, não sei o quê. Fizesse isso com a minha mãe, mas com quem que eles aprendem isso? Com os pais. Claro. Aprenderam com alguém, não nasceram assim. Isso, sim, claro que tem, né? Excesso de liberdade, talvez, né? É você querer sair da faculdade e já ser um profissional de destaque, ser um profissional de renome. Claro que há exceções, né? Alguns por capacidade, outros por sorte. Exceções mesmo, né? Hoje em exceções das exceções. Quantos jogadores são igual ao Neymar? Quantas oportunidades não apareceram para outros caras que não conseguiram se destacar como ele? Esses dias eu vi um vídeo na internet que a menina tava acho que no 5º ano de direito. Direito não, de medicina. E aí o cara, qual o salário que você acha que vai sair ganhando da faculdade? Eu acho que uns 100 mil, ela falou. E o Neymar, você tocou, é um cara muito admirável, né? Porque ele teve as suas aventuras como qualquer jovem, qualquer adolescente, mas ele se manteve numa toada retilínea, né? O cara não se envolveu com drogas, não se perdeu. Então você vê que tudo o cara tendo consistência, ele consegue chegar no objetivo. E ele tem uma base muito boa por trás, que é o pai, né? É o pai. O pai dele é um cara que controla muita coisa ali. Eu acho que é o pilar fundamental ali. Minha mãe já me falava quando, às vezes, o excesso de cuidado, algumas coisas que ela tinha, e se fosse para uma pessoa não ter um cuidado, nascia de uma árvore, pô, não de uma mãe, né? Então acho que é isso que falta muita gente, entendeu? É uma frase típica de uma mãe bem cuidadora, né? Família é a base de tudo, a né, base. cara? Não tem como você se levantar sozinho. É verdade. Legal. Amigos e família. Sim. E aí, Leonardo? Cara, é o seguinte. Leonardo, solta esse coração, abre esse coração para nós, né? Toma uma aguinha, molha a palavra. Olha, a palavra é boa. Cara, diante assim, do dia a dia, geral, trabalho, negócios, família, tudo isso. Relacionamento, tá noivo agora, né? Vai casar em breve. O cara decidiu. Soldado ferido. Soldado ferido. Não, o casal é sensacional. Fala isso, não. Não, é verdade. sensacional. Eu sou um homem muito realizado no meu relacionamento. Eu muito, também, graças sabe? a Deus. Graças a Deus foi uma coisa assim que a gente pode ter até uma locomotiva muito boa, mas sem a esposa, cara, você nunca vai estar nos trilhos, cara. Eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou se não fosse minha esposa. Olha que De legal. todo o auxílio, de todo o apoio emocional, e vai, né? Tamo juntos, é muito legal. E isso é interessante porque a gente entra naquele assunto hoje que é a crise do divórcio, né? Hoje, a busca pelo prazer imediato faz as pessoas não conseguirem resolver os seus
problemas pessoais entre os casais. Falam tanto em crise de 7 anos. Cara, crise de 7 anos não existe. Existe para quem não tem juízo, porque quanto mais tempo você fica, você cria uma intimidade com a pessoa em relação não só física, mas moral, que isso te leva longe, né? Para quem tem maturidade emocional. Exatamente. Então, para resolver, porque todo casal tem um conflito, todo casal pensa um pouco diferente em algumas áreas, isso é normal, mas a gente precisa saber trocar ideia, né? Acho que é o mais E isso importante. enquanto estão juntos, né? Eu Com atuo certeza. muito na área de família. É. Você vê a questão de divórcios, assim, que eles ficam se matando realmente, umas brigas homéricas ali por questões que poderiam ser resolvidas de forma muito mais fácil, se fosse racional, sentar, conversar e resolver. Né? Eu estava lendo aquele livro Mindset, da Carol Brett. Né? Uhum. Ela fala sobre os pensamentos fixos e os progressivos, né? A mentalidade, A mentalidade mentalidade. fixa e de crescimento. E crescimento. Legal. Isso entra muito no relacionamento, porque quem recebeu certo ensinamento dos pais e tal, às vezes não é o perfeito para você, talvez foi para eles. Mas aquilo fica fixo, implícito na pessoa, que impede o crescimento no seu relacionamento. Porque tem que ser algo progressista. Acabou essa história de mulher não pode falar. Não. Progressivo, não progressista. Desculpa. Progressivo. Progressista é furado, né? Não, verdade. Obrigado pela correção. Progressivo, entendeu? Então, tem que existir. Escutar, às vezes, a gente às vezes fala muito e escuta menos, Sim, né? sim. Eu sou um que às vezes procuro me corrigir muito nisso. Mas, não vou dizer 100%, mas 90% do tempo eu tento escutar a opinião sempre. Legal. Até porque geralmente elas estão certas, né? Os 10% é aquele eu que tenta sobreviver, entendeu? Tirar aquela parte de cal que tá em cima, então... É isso aí. E essa questão de mentalidade é muito importante. Então, a mentalidade de crescimento ou mentalidade fixa, a gente aprende nos primeiros 7 anos de crescimento aí, né? Então, basicamente, o cara com mentalidade fixa é aquele que acredita que não pode aprender nada além do que ele já sabe, ou seja, ele não pode progredir. E o de mentalidade de crescimento eu vou estudar um livro ali, eu não sei isso. Tá, o que eu preciso fazer para entender isso, para ter um resultado diferente? Essa mentalidade pode mudar? Claro, tudo pode mudar. Tudo é aprendizado, né? A gente pode mudar qualquer coisa. E como que vocês lidam com essa mentalidade? Como que é, assim, no dia a dia, quando tu vai enfrentar um processo, quando... eu não sei os termos técnicos da área, tá? Mas Aí entra naquele problema, né? Como não vou levar para casa certa coisa do trabalho, né? Tem vezes que é difícil, né? O Jean que me acompanha nas redes sociais ali, acho que ele vê os campos de estudos que a gente faz, né? Então, no dia do julgamento, no dia de uma sustentação oral, no dia de uma audiência, você já está vindo se preparando de bastante tempo, né? Uhum. Então, às vezes, uma audiência ali que dura 3, 4, 5 horas, na verdade, ela durou 5 dias, né? Porque você teve que se estudar muito tempo antes, se preparar para aquilo. E eu acho que a metodologia é fundamental, né? Quando a gente estuda na faculdade METEP, você não consegue entender a finalidade daquilo. Mas se você começar alguma coisa sem entender o começo, o meio e o fim, é muito difícil de dar certo, né? Então, você ter um aspecto já cronológico criado na sua cabeça do que você vai fazer, te ajuda bastante, né? Legal. E tua esposa deve saber de todos os casos. Você deve trazer pra Sabe, casa, inclusive me trocar dá ideia. ideias sensacionais. Legal. Né? A Isso é gente importante, conversa cara. bastante. Eu brinco que ela não é advogada, mas tá quase Quem já. finaliza a peça do processo é Ela, entendeu? né? E às vezes a ideia é de quem tá de fora, né? Que a gente tem Sim. um olhar mais técnico. Sim. E aí você precisa ter uma ideia de fora também. Ninguém Porque é dono da razão. Tem pessoas que não têm esse diálogo, não trazem isso pra casa. Cara, você precisa trazer, você precisa... A casa, o teu profissional, não existe a diferença lá do CNPJ e o CPF, é a mesma pessoa. Então tem que trazer isso, e tem gente que só fala de trabalho. Pô, é o que tá ali, é prioridade naquele momento, e ou eu trago você pra dentro do trabalho junto, pra todo mundo fazer parte, ou a gente se afasta e não dá certo, No né? jantar ali pode surgir ideias brilhantes, né? Que você não tinha pensado. Pô, com certeza. Então, isso Com é muito certeza. legal. Isso é muito show, bacana. Legal. E um caso, você atua bastante na área empresarial. Sim. Um caso diferenciado que te obrigou a repensar sobre tudo. Assim, os casos mais complexos, né? Até o Leonardo já citou que passou por isso, é reestruturação de empresas, né? Então, às vezes, empresas em situações de recuperação judicial ou de falência mesmo. E o que a gente tenta fazer no nosso escritório é o preventivo, né? Então, às vezes, o empresário que ele está ciente de que ele necessita, que o advogado não é custo,
né? O que eu tento fazer é que meu cliente não me veja como um custo, e sim como um benefício. Meu objetivo é estar ali para que ele economize dinheiro, não para que ele gaste mais dinheiro. Tanto no aspecto tributário, no aspecto trabalhista, no aspecto civil, né? E você traçar estratégias de celeridade processual. Hoje é até estranho ouvir isso de um advogado, mas eu costumo falar, eu sou professor também de direito imobiliário, e nas minhas aulas eu comento. Quando a gente pega a OAB, eu há 17, 18 anos atrás, quando eu peguei minha OAB, eu escutava que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era fazer um processo, né? Mover um processo. E hoje, quando eu como conselheiro da OAB, às vezes vou entregar uma carteira para algum advogado novo, eu falo que a primeira atuação que ele deve ter é um bom acordo, né? Então, de você conseguir costurar isso, tanto com empresários, com fornecedores, com bancos. Eu tenho uma atuação muito forte também no direito bancário, e você tentar reequilibrar ou não permitir que aquilo saia do equilíbrio, né? Né? Porque depois que a coisa está desandada, e assim, às vezes o nosso escritório é a porta da última esperança ali, né? Então eu vejo muitos casos em que as coisas já vêm pra gente num processo muito avançado. E é muito difícil você reverter. A gente sempre escuta que o processo é uma marcha para frente, né? Então, sem querer falar em termos técnicos, mas no direito, você não pode repraticar atos que já foram praticados. É o que a gente chama de preclusão. Então, você ter um bom advogado e você ter um bom contador, você ter uma boa estrutura por trás de você é fundamental para o seu sucesso. Senão, dificilmente, você vai conseguir sair de algum problema grave ou parar de viver essa situação, né? Legal. E assim, olhando pra vocês, a conversa tá muito boa. Vocês são dois caras, um com menos tempo de experiência, porque é novo, mais novo, outro com uma carreira mais longa, mas ambos com experiência muito robusta, muito robusta. Isso. Qual que é o maior desafio de vocês hoje, cara? Onde vocês querem chegar? O maior desafio hoje, eu acredito que é ter uma boa equipe, né? Uma boa assessoria em todas as áreas. E porque sozinho você realmente não consegue dar andamento nas coisas e cumprir suas metas. E como você tem buscado isso? Procurando boas pessoas de fato, né? Então, reestruturando cada área. A jurídica, a contábil, a fiscal, a financeira, a comercial, a logística. Eu entendo mais ou menos minha empresa como se fosse um núcleo, um feudo. Eu lembro de uma aula de história que eu tive quando eu era mais novo, que o professor desenhou no quadro um feudo bem grande e vários feudos menores dentro. E eu mais ou menos entendo assim, como se o feudo grande fosse um núcleo minha vida, e cada pequeno feudo, cada núcleo fosse Cada uma camada. parte. Então aqui é uma empresa, dentro dessa empresa tem vários outros menores. Parte de funcionário, parte de logística, parte comercial. O outro, meu relacionamento, o outro, outra empresa, o outro investimento, outra área da vida. Então mais ou menos eu organizo mentalmente com esses processos a minha mente e eu consigo até gerir minhas emoções melhor. Então até vocês estavam comentando sobre não levar as coisas para casa. Às vezes realmente acontece. E eu acho que é até natural acontecer isso, porque faz parte da vida. Essa separação radical, na verdade, não é o que é positivo, como muita pessoa pensa, né? Mas é essa organização mental que eu tento criar. Por exemplo, um funcionário não sabe do que você está passando nesse núcleo aqui, nesse aqui, né? Ele sabe do dele. Então ele vem te trazer um problema, ele não sabe, você não vai estourar para cima dele. Então você sai daquele núcleo que você estava, sai ali de dentro mentalmente e entra no núcleo da empresa e no pequeno núcleo, no micronúcleo do funcionário. Então eu organizo assim minha mente. Então cada coisa que eu faço, eu ajo processualmente dessa forma. E tem sido fácil ou difícil achar pessoas? Sim, muito capacitadas? difícil. Eu acredito que mais ainda na parte bruta. No nosso ramo em específico, hoje, um gargalo nosso é mão de obra. Hoje o que a gente pensa, vamos crescer, vamos expandir, a gente vai ter que começar a treinar a mão de obra. Mas tem gente que quer isso. Eu acho que hoje em dia, não sendo, como que eu posso dizer, arrogante, mas eu acho que o acesso à formação hoje em dia, EAD, acesso à faculdade, hoje em dia muita gente se forma, né? Não querendo também novamente ser arrogante, mas, por exemplo, eu vim com o Uber hoje agora até aqui, era engenheiro. Qual que é o problema? Não tô dizendo nesse quesito, mas assim, muita gente, muita formação, muita coisa. A rede social também Perdida, hoje... de certa forma, né? A rede social hoje em dia... E o cara não quer ser pintor, não quer ser pedreiro. Hoje em dia, a pessoa, né? Ou não quer se formar. Então você não acha mão de obra bruta. Vai fazer uma reforma, vai construir uma casa, vê a dificuldade que é, né? Eu acho também essa questão da internet prejudica muito. A gente vê esse mundo de influencer, de blogueiro, que ganhou milhões. E aí a gente não quer. A gente acha que ganhar 5 mil por mês é pouco, 10 mil por mês é pouco. Não é bem por aí.
Então, acho que esse acesso a muita informação, essa questão, a facilidade na formação. Eu tenho um diploma, eu não vou trabalhar em algo que não seja naquela área. Ou, enfim, eu acho que tudo isso prejudica muito para você ter mão de obra hoje, que é um gargalo. E a saúde mental, você percebe algo nesse ponto? Na relação aos funcionários, pessoas mentalmente, emocionalmente despreparadas para o trabalho? Totalmente, né? A gente não vê as pessoas com um discernimento adequado, né? Eles trazem muito problema de casa, eles misturam muito, envolvem, por questões mínimas, tem muita intriga, muita briga, né? Então, tentar amenizar isso, né, com esses colaboradores é fundamental. Mas tem esse despreparo, com certeza. Uma coisa eu percebi quando lá nos Estados Unidos, em relação à evasão de conhecimento. O que seria isso? 2008, com a crise que aconteceu, o americano ele é muito organizado para a questão de família. Então, o filho nasceu, ele começa a guardar dinheiro para a faculdade do filho, porque lá realmente é muito caro. Uhum. Aqui no Brasil, cara, com tanta coisa aí, o cara não se forma porque não quer, né? Lá não. E daí o que aconteceu? Com a crise de 2008, tiveram que pagar o mortgage, as parcelas da casa, carro, essas coisas, acabaram pegando o dinheiro que seria da faculdade dos filhos. Com isso, criou um déficit de profissionais aí no mínimo de 10 anos. E daí existe um grande incentivo que eles fizeram para arrecadar profissionais prontos já. Então tem muito brasileiro indo embora por causa disso. Eles aplicam um visto lá, né? E chegam, regularizam a profissão deles. E com isso a gente está perdendo profissionais aqui também, né? Então, o déficit que vai ser criado em relação a isso futuro no Brasil, pela facilidade dos Estados Unidos estar proporcionando essa chance de entrada lá, vai ser bem complicado no futuro. E cada dia mais a gente vê, cada área, sempre a grande dificuldade é o material humano. Legal. Né? E, doutor Thiago, onde você quer chegar? Qual que é o teu maior desafio? O céu é o limite, eu acho, né, cara? A gente sempre quer mais, né? Legal. Não ficar satisfeito. Gulfstream, então. Eu sou muito satisfeito. Aí. Tava pensando num Koenigsegg, já tava bom já. Mas assim, eu sou muito satisfeito com onde eu já consegui chegar e tive muita ajuda de muitas pessoas e também a minha própria, né? Mérito próprio também, como eu te disse antes, de você se privar de várias coisas para poder ter um foco na vida, né? Uhum. Então, eu tenho pensamentos meio megalomaníacos aí quanto ao direito, de fazer com empreendedorismo e fazer coisas bem legais aí. Né? Aceitei uma mudança ali quando eu já estava estabilizado na minha carreira, como eu disse a vocês no início. Eu me mudei de cidade, vim a Curitiba e estou muito satisfeito com isso e agora é trabalhar para que isso só melhore. Legal. Teve um caso que vocês atenderam, de grande repercussão nacional, que foi do Leandro Lô. Sim. Do grande campeão de jiu-jitsu, né? A gente advoga, na verdade, pro Henrique Veloso. Henrique Veloso, que é o policial. Acusado de matá-lo. Ok, mas o caso foi conhecido com o nome dele. Exato. E eu atendo muitas pessoas da área da luta e eu sei que foi uma comoção nacional. O que você tem a dizer sobre esse caso? O que você puder contar, é claro. Cara, né? o Daledoni, ele é lutador, né? O Daledoni é faixa preta. Então, assim, quando entramos no caso, e eu me lembro, pegamos um carro aqui, ele e o Dr. Renan, que é o nosso sócio também, fomos até São Paulo para atender o Henrique no dia seguinte aos fatos ali, né? Uhum. Então, aquela coisa toda borbulhando aí, na imprensa, muito divulgando muita coisa. E uma fatalidade, né, cara? Assim, ninguém saía de casa para matar ninguém. Sim. Né? Ele não estava ali atuando como um policial. Estava se distraindo e aconteceu uma fatalidade. Né? Mas, claro, se você sente, às vezes, a repulsa no olho das pessoas de saber que você advoga para alguém, né? Então, alguns casos que a gente assume, não raras vezes, até a família às vezes te questiona, mas como é que você está advogando para esse cara? Como é que você está advogando para essa mulher? Né? E no direito, todos têm direito de defesa e tem defesa ampla, né? Para qualquer tipo de crime, para qualquer tipo de atuação. Esse era o ponto que eu queria chegar. Posicionamento de imagem. Uhum. Porque o ponto que você defende você é atacado por outro. Exato. Como que é a tua postura diante disso, cara? Eu nunca tive haters, cara. Agora eu tô tendo haters. Isso é bom. Você tá crescendo, tá incomodando. E no começo é ruim, né? Você vê as pessoas te criticando, a gente só quer ser elogiado. Quem não gosta de ser elogiado, Sim. né?
Mas aí você começa a pegar essas críticas e servir como catapulta para o seu sucesso, né? Então, cada hora é um desafio, evidentemente, mas acontece muito. As pessoas criticarem, confundindo o trabalho do advogado com, às vezes, a atuação do cliente. Isso é muito comum. Né? E a maioria das pessoas não estão preparadas para isso porque elas não têm segurança própria, emocional. Tem medo de julgamento, medo de ser, sei lá, julgado por alguém, medo de ser tirado, não pertencer a algum grupo, medo de falar algo errado. Isso é uma coisa que você sabe fazer muito bem. A advocacia não é profissão para covardes, né? Isso é uma coisa bem emblemática. Então eu brinco, e sem menosprezar qualquer tipo de atividade, se você quer sossego, vai vender churros na praia. Né? A advocacia é espinhosa, a advocacia é problema. Ninguém procura o meu escritório para me dar uma boa notícia. Geralmente é um problema, e um problema grave que a gente precisa resolver, e você precisa conter a emoção do cliente, você precisa conter o ímpeto de agir, às vezes, de uma forma equivocada, né? E você conseguir achar esse equilíbrio, acho que é só o tempo mesmo, a experiência, e a gente vai construindo isso com o passar dos anos. Aí. É legal, a gente tem que estar preparado para chegar onde a gente quer chegar, né? Bacana. As pessoas querem que a vida muda, mas não querem mudar o estilo de vida, né? Então, acho que você não vai conseguir chegar num lugar mais alto se você não se dedicar mais. É isso aí. Resultados iguais se você continuar sendo a mesma pessoa. Quero ser resultados diferentes, se torne uma pessoa diferente. Exatamente. É isso aí. E você, como que tu trabalha esse posicionamento aí, mesmo... Eu sei que tu ainda não é uma pessoa exposta, né? Mas tá começando a se expor mais. Hoje, nesse mundo da mídia social, tem uma história legal. Mas diante do teu núcleo ali, das pessoas à sua volta, como que é essa relação? Bom, eu acredito que seria até egoísmo ver que muitos empresários, muitas pessoas passam pelas mesmas dificuldades, ou pelo menos similares ao que eu passei, e não ajudar de alguma forma. Não é algo que eu quero fazer hoje, né, por outras prioridades, né, tanto na vida pessoal como agora expandir nossos negócios, depois abrir outros negócios, enfim. Mas mais pra frente é algo que eu penso sim, em realmente auxiliar empresários que passaram por situações como eu passei e de fato poder ajudá-los. Tinha tocado há pouco ali sobre levar trabalho para casa, né? Eu acho assim, na verdade a gente traz tudo de casa, o trabalho é o mínimo que volta. Porque se você não estiver bem em casa, teu dia não vai. Brigou com o filho, aconteceu alguma coisa, isso também é como se saísse fora a engrenagem, você não consegue colocar, teu dia não desenvolve. E assim vai, né? Sim. Não sei se com vocês é a mesma coisa. Com certeza. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É a saúde mental, né, cara? Se você não estiver bem em todos os aspectos, você não vai conseguir evoluir, né? E aí é aquele lance, você nunca vai ter o equilíbrio total das áreas da sua vida. Então, lá o pessoal do coach, né, faz aquela roda da vida e fala, não, você tem que manter a tua roda da vida equilibrada entre 5 áreas da vida. Comece como? Como, papapá. Então, assim, tu não vai ter um equilíbrio entre as áreas da tua vida. Você vai ter algumas prioridades em alguns momentos, vai ter uns problemas e outros, no dia a dia, normal. Agora, o equilíbrio tá dentro da gente. A gente precisa estar equilibrado em todas as áreas da vida. Esse é o básico do básico, né? E aí, cara, aí que entra o bicho pega, né? E aí que você, talvez... eu sei que você joga tênis, né? Já joguei muito tempo. Já jogou muito? Já joguei anos e anos. Braço também por incentivo pelo meu pai. Eu joguei muito também. Daí minha mãe brigava quando eu jogava o tênis no canto da sala. Daí... Eu, inclusive, tenho um braço. Meu braço direito é um pouco maior do que o esquerdo, de tanto jogar tênis quando eu era muito novo, esticando, né? esticando. E acho que o esporte também te traz mil coisas, né, cara? Sim. Te traz muita evolução espiritual, mental. Acho que o aspecto espiritual é muito importante também. Eu me lembro de alguns desafios, eu sou católico. Me lembro de alguns desafios que eu tive de você pegar uma Bíblia, ler uma passagem e aquilo te dá uma força absurda. Com certeza. Absurda, né? E você sai dali encorajado a resolver aquele problema. E não ficar vivendo aquele problema. Muitas pessoas fazem isso, né? Eu tenho um problema e vive aquilo todos os dias, aquele problema. Tá, e o que você vai fazer? Se mexa? O que você vai fazer para resolver isso, né? Legal. Temos 3 católicos aqui e um judeu. Esse cara que sabe tudo da história. Fera. Um pouco. Um pouco, né? A finalidade é uma só, né? É uma só. A gente é um Deus encontrar, único. exatamente. Assim, a Bíblia, a Torá... Nós somos um país muito abençoado, né? Tanto é que tem pessoas que são de descendência judaica e nem sabem, né? Uhum. Pela Inquisição, né? Na época da Inquisição tem muitos sobrenomes aí que são extremamente judeus. Sim. E a pessoa não tem o conhecimento, né? Legal.
E assim, essa questão de esporte, dos carros, né? Me amarro em carro antigo também. Mas eu gosto mais dos off-roads, né? Principalmente os Land Rover antigos. Cara, eu me amarro, sou apaixonado. Até você descobrir a oficina deles. Daí. Mas isso aí... Daí, meu amigo. Pra quem gosta de carro antigo, não faz parte isso? Ou Acho até, que isso é o tesão da parada também, né? Ou até andar num V8 antigo, né? Se pegar um também, Dodge 179 e dar uma volta, mas é um prazer muito legal. É um prazer muito grande. Eu já corri de motocross também um tempo atrás, quando era mais novo. É um Galaxy o teu, né? O meu é um Dodge Dart LeBaron. É uma relíquia do... Meu avô tirou esse carro zero. Caraca. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de comprar esse carro depois. Hoje está comigo. E é uma dor de cabeça eterna, mas é um prazer eterno. Comprou da família mesmo ou comprou de outra pessoa que já tinha comprado? Não, teve uma venda na pandemia. Ficou 16 anos esse carro parado. E aí na pandemia a minha avó optou por vendê-lo e eu consegui resgatar depois. Inclusive estava num resort lá em Foz do Iguaçu e fui mostrar um vídeo pro Daledoni do carro, né? Que eu tinha um vídeo na internet. E ali eu já vi o anúncio dele. Na mesma hora, na beira da piscina ali, já liguei e já consegui segurar o carro, graças a Deus. E além de um prazer, é uma lembrança de infância, né, cara? Eu cresci dentro desse carro. Esse realmente foi um achado, né? Foi um achado da internet, né? Que ela joga pra você o que tu procura. Exatamente. E não adiantaria comprar outro igual. Aquele era o carro do meu avô. Então o cheiro do carro é uma coisa muito lembrança. O carro é novo, graças a Deus. Sim, e essas são coisas, esses hobbies, esses esportes, o estilo de vida são coisas que eles fazem com que a gente evite um problema maior lá na frente, né? E é interessante que até, se não me engano, 85, a década de 80 ali, olhava-se essa questão dos problemas psicológicos pro problema e não pra prevenção do problema. Então assim, o cara tá doente, o cara tá com, sei lá, ansiedade lá. Interna o cara, dá remédio pro cara e resolve o problema. Hoje, a psicologia, que daí é a nova psicologia positiva. Em relação a isso também, né? Sim, a pessoa tinha medo de explanar que tinha uma dificuldade em determinada coisa para não ser discriminado, né? Inclusive, antigamente, uma mulher com um problema psicológico era chamada histérica. Histeria. Doida. Se procurar um psiquiatra, o cara é doido, né? Sim, na verdade, acho que foi a doença mais estudada até hoje na história, foi os problemas mentais, né? Sim. Antigamente, na Idade Média, faziam... não lembro o nome daquele procedimento, abriam a cabeça da pessoa para... Assim, tiravam lobotomia cerebral, Lobotomia cerebral. Tiravam uma parte do cérebro. Uma parte do cérebro para ver se o cara... Né? E às vezes parava. Teve um caso que o cara tinha epilepsia. E aí, imagine, isso eu não sei, mas há muito tempo atrás o cara passar por isso, né? Pô, não, beleza, tira um pedaço do meu cérebro para ver se melhora. Melhorou, só que o cara começou a esquecer as memórias de, acho que se não me engano, de curto prazo. Então o médico chegava na sala, pô, e aí, tudo bem, meu nome é tal. Amanhã ele já não lembrava mais, porque tirou a parte do cérebro. Aí começaram a descobrir que algumas partes do cérebro eram responsáveis por algumas coisas na nossa vida, e aí foi aumentando o estudo. Cabeça é tudo, né? E é bem interessante. E aí em 85 a psicologia positiva veio que é a mais moderna, né? Tem coisas que você pode fazer pra tua vida para você evitar o problema. Pra você não entrar numa depressão, entrar numa ansiedade. Agora pergunta se o pessoal faz hoje isso. Hoje a doença do século que eu te digo é a depressão, né? Acho que a ansiedade é maior. Ansiedade é maior. Mas eu acho que entra... E eu lido com processos, né? Então processos a gente chama de processo porque justamente é um processo, né? Então ele tem começo, meio e fim. E infelizmente é extremamente moroso, né? E aí a gente entra numa fase aqui que é sobre desafio, que eu queria perguntar aí também pro Jay. Como que vocês lidam com desafios? Como que é isso? Acho que o desafio nos motiva, né, cara? Legal. Quanto mais desafio você tem, mais você quer crescer, mais você quer evoluir. É o combustível, né? E assim, todo esse tempo que eu já atuo, ainda, cada desafio que a gente tem dá uma tremida na perna, dá um nervosismo, que é natural, né? Legal. Eu brinco cada vez Sente que você vai... frio na barriga ainda. Entre aspas, subir no palco, fazer uma audiência, fazer um júri ali, você tem aquela sensação como se fosse o primeiro, né? Porque também a responsabilidade do resultado daquilo é muito grande. Então você vai alçando o voo, mas os problemas que você tem que resolver também vão ficando maiores e, consequentemente, sua responsabilidade vai aumentando, né? Mas a gente é movido a desafio, né? A gente não quer as coisas comuns do dia a dia, a gente quer aquelas mais espinhosas mesmo. A pior coisa para uma pessoa, principalmente para o homem, é não ter desafio.
Todo dia você tem que botar um desafio. Nem que seja um pequeno desafio e uma pequena decisão na tua vida. Senão, meu amigo, vem o quê? Estagnação. É uma coisa que eu sempre penso, tem que ter níveis, né? Onde você quer chegar e os desafios ao qual você vai percorrer nesse espaço de tempo, né? Então, eu acredito que a gente deve se preparar, mas nem sempre tudo sai como a gente pensa. Então, a gente tem que estar preparado para superar cada obstáculo. Claro, né? claro. E empresário hoje, dentro do Brasil, não é fácil, né? Falam em uma reforma tributária, cada vez mais vem mais imposto, né? Então, é um desafio bem grande. E reforma tributária é uma coisa que eu escuto, eu sou especialista em direito tributário pela FGV, e eu escuto desde a época que eu me formei, né? E até hoje isso nunca vai ser uma reforma ideal. Ela vai atingir nichos específicos e nunca vai ser uma coisa ideal, né? Tem muito que melhorar, realmente, né? E às vezes a gente você fala de plano A, plano B, de você ter outras questões. Tem empresários que às vezes não tem um plano B. O cara só tem aquele plano A e aquilo tem que dar certo, né? Ele dedicou todo o dinheiro dele, toda a expertise dele naquilo e aquilo tem que dar certo. Então, e às vezes as pessoas acham que é um erro, né? Você não ter um plano B. Sim. Mas às vezes você só ter o plano A também te motiva a conquistar aquilo de fato. Isso mesmo. Né? Sim. Daí entra exatamente naquilo que a gente no começo da conversa. Você tem que se dedicar 100% naquilo, não tem como dar errado. Você pode ter percalços, você pode ter dificuldades, né, no meio do caminho, mas você dedicando o seu tempo, o seu conhecimento, a sua vontade ali dentro, vai dar certo. Né? É o que você disse antes, pode demorar, mas uma hora vai dar certo. E eu acho também que entram mais 3 variáveis. Eu acho que o risco, a sorte e também, me fugiu agora, a sorte terceira, é a oportunidade. Oportunidade. A sorte existe. Sim. A sorte de conhecer pessoas certas, por exemplo. Mas aí que tá. Eu só vou ter a sorte quando eu me exponho. Exatamente. Quando eu boto a cara. Entendeu? É o risco. Então, por exemplo, se eu não coloco a cara no meu negócio, eu não conheço o Jay, que vem até mim. Eu não conheço o Leonardo. Eu não conheço você, o Dr. Thiago, hoje. Então, a gente vai fazendo uma mistura ali, uma conexão, uma rede de conexão muito grande, mas só a partir do momento que eu coloco a cara pra fora. Né? Como diz Sêneca, né? Sorte é quando a oportunidade encontra o homem preparado. Exatamente. Então, sem estar preparado, não vai servir de nada. Não vai servir de nada. Sem ter a oportunidade também não. E às vezes eu brinco e falo, cuidado que você tá trabalhando muito, depois vão dizer que você teve sorte. Então também tem essa, né? De dedicação e sorte, claro, é fundamental. Show de bola. Legal. Então, pessoal, esse é o momento que a gente coloca aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, né? Começando com a Etos, Saúde Mental e Performance, que nada mais é que o homem que vos fala. Claro que eu sou um dos meus principais apoiadores, né? Nossos principais apoiadores. A Construtora Baluarte e a H Dara Joias, tá? Que com as melhores semi-joias do Brasil, né? Do Brasil, do mundo. Perfeitas, do mundo. Tem coisas até, inclusive, com garantia vitalícia, tá? Semi-joia com garantia vitalícia. Tá? Então... É coisa difícil de ver. H Dara Joias. Corre lá, tem no Instagram, dá uma olhadinha, que tem muita coisa legal. E assim, pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem aí as redes sociais de vocês, falassem sobre um pouco da empresa de vocês também, vocês podem falar, tá tranquilo. E deixar um recado para quem está assistindo, porque a gente tem pequeno empreendedor, a gente tem empresário, a gente tem pessoas que têm um sonho e que talvez se veem na história de vocês aí. Isso é uma boa forma de motivar, né, as pessoas. Tem gente que quer fazer direito, não sabe por onde começar, né? Então, nada melhor do que alguém que já tá no topo do negócio aí. E é uma satisfação, às vezes, você servir de exemplo para as pessoas, né? Esses dias a gente estava num evento e aí você vê os alunos de direito vindo até você e pedindo para tirar foto e você acaba virando uma referência. Isso é muito legal, né? É uma responsabilidade, mas é muito legal. Buscar o aperfeiçoamento sempre, né? Acho que em todas as áreas a gente tem que buscar sempre o melhor no aspecto profissional, o melhor no aspecto pessoal, tentar ser uma pessoa boa, né? Entre aspas, se é possível ter essa definição, que as coisas uma hora vão dar certo. Isso é fato, né? Eu diria para ser louco por resultado. Eu acho que nas pequenas coisas do dia, em planos de curto, médio e longo prazo, ser louco por resultado, eu acho que
é o que me motivou, é o que me fez superar os desafios. Então acho que resultado resolve tudo de fato. É uma das únicas frases clichês que eu concordo que tem por aí e realmente eu sigo ela. Amar o que faz. Obstinação, né? Obstinação. Não adianta você saber muita coisa se você não coloca aquilo em prática, se você não se desafia todo dia e não busca o melhor resultado. É isso aí, excelência. Muito bom. E saber se aliar a pessoas também interessantes, né? Isso é fundamental, como você bem disse. Legal. Pessoal, foi um prazerzão ter vocês nesses 2 horas de reunião, né? Eu falei pra ti. Falei, 1 hora não daria. 1 hora aqui com essa turma aqui não vai dar. Né? E a gente tá só na água, né? E olha... Se colocasse um vinhozinho, saía mais coisa. Isso aí, né? Mas na próxima. Isso aí é mesmo. Não vai faltar oportunidade, já sabe, hein? É isso aí, pessoal. Então, dia 31, a gente grava o nosso segundo episódio. Esse aqui... Na sequência, vamos estar colocando quem serão os participantes do próximo quem serão os episódio, participantes. Né? Acompanha lá o Instagram do Meeting Podcast, né? Isso. @Meet_cast. Isso. O meu arroba é @o Carlos Homem. Homem é meu sobrenome mesmo, tá? Não é porque eu, sei lá, me enxergo como homem. Eu acho que eu sou homem, né? Enfim, mas é meu sobrenome também. E é um prazer. Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, né? Deixa um comentário no YouTube, no Instagram também. No Instagram também, né? Dá aquela força, né? Sim. O que tiver lá, curte, compartilha, ajuda a gente a crescer. Bota comentário se você gostou, se não gostou, se for hater, né? A gente gosta dos haters também, né? Eles fazem a gente crescer ajudam. também. Também, se quiser deixar as redes sociais aí, doutor. A minha no Instagram é Dr. Binatti. O escritório também. Binatti. Dr.Binatti, bem observado. E o escritório está à disposição aí de quem precisar de alguma coisa, da Ledônia Advogados Associados. Nós temos o site também. Atuando em todas as áreas, tanto no aspecto criminal, civil, trabalhista, administrativo. Uma equipe bem coesa ali para que possa atender todos os interesses do que vocês precisam. Ali é barba, cabelo e bigode. Exatamente. É isso aí. Nosso amigo Leonardo também. Meu Instagram é fechado hoje. Mas não tem problema. Então, quem quiser te Tá seguir, vendo aí, você ó? escolhe quem você quer receber. Tá ó. vendo? O empresário low profile. É isso aí, cara. Instagram é Léo C. Casagrande. Tem 2 Cs ali do sobrenome do palavrão do meio. Legal. Queria agradecer vocês Obrigado. por ter vindo, né? Eu que Despender o agradeço. tempo de vocês aí, que com certeza é precioso. Mas, cara, foi muito boa a conversa aí. E teremos novas oportunidades aí, né? É isso aí. E eu quero agradecer o Jay aí pelo convite, né? Tamo junto, meu irmão. É o primeiro de muitos. Com certeza. É isso, galera. Valeu, obrigado pela audiência aí de vocês. Um abraço pra todos. Valeu, Valeu, um abraço. abraço. Valeu. Tamo junto.